queridos irmãos e irmãs, companheiros do Ideal Espírita, sintam-se acolhidos mais uma noite de reunião aqui na nossa casa, no Abrigo aos Aflitos, na alegria de estarmos reunidos, iniciando um novo ano e que nós de imediato queremos deixar a todos os votos de um ano de muita luz, de muita paz para todos, em nome da Casa Abrigo aos Aflitos. Que nós tenhamos um ano de muita preocupação com a nossa evolução espiritual, com o conhecimento que nós podemos adquirir ainda mais, para que assim nós tenhamos o entendimento dos nossos passos também aqui na Terra. Então que todos sintam-se profundamente acolhidos pela espiritualidade amiga. As festas já deixamos lá atrás, mas vamos agora retomar a festa espiritual das nossas vidas. Então, nós desejamos muita paz a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados ao mundo. Nós vamos deixar alguns avisos aqui antes. Já queremos de antemão convidar para a próxima segunda-feira. Nós teremos aqui na casa um grupo de teatro, lá do Grupo Espírita Maria de Nazaré de Votuporanga. Então eles vão fazer uma peça de teatro, no caso vão trazer para nós uma peça de teatro, e é realmente muito interessante, e aliás é da casa do José, do Divaldinho, do nosso amigo Divaldinho, e eles então estarão aqui conosco. Ele disse que realmente é um trabalho maravilhoso que eles estão fazendo nas casas espíritas. Então nós queremos convidar a todos. A peça chama-se O Testamento. Então vamos aproveitar a ocasião para a gente conhecer esse trabalho maravilhoso que o pessoal está desenvolvendo lá. Hoje nós estamos também aqui com o Luiz. O Luiz é o Luiz dos remédios, que a gente fala. Então os fitoterápicos, o Luiz está aí no salão, alguém que precisar, ele vai lá na biblioteca, está montado todo o equipamento dele lá. Quem precisar, então o Luiz está aí atendendo a todos, seja no final também, se der procurado, ele os acompanhará. E nós temos também lá na frente, vocês devem ter visto uma mesa com alguns livros, Eu até coloquei um aqui para não esquecer, porque cabeça jovem a gente esquece as coisas, E então tem aqueles livros que lá estão, vocês podem levar, quem quiser levar. Não tem a necessidade de devolver. Se quiserem emprestar depois para outras pessoas lerem, o dia que quiserem devolver, tudo bem. Se não quiserem, não tem problema. A gente recebe de doação. São vários romances espíritas. E o romance espírita também tem algumas reflexões, tem explicações também muito boas. Então, na saída, quem quiser pegar, levar para casa sem problema nenhum, não precisa marcar em lugar nenhum, não precisa pagar nada, levar, ler, o que precisar, quiser emprestar para alguém, passar para frente, ótimo. Esse é o intuito desses livros estarem lá na frente. A nossa aguinha frutificada ficará também lá à frente da casa, porque nós não estamos tendo os pães, as tortas, que todos vocês já estão acostumados ao saírem para cá. Mas é um mês que nós fazemos a manutenção na padaria. Então, organização, nossos fornos, enfim, é todo aquele trabalho para começar de novo o mês que vem, certo? E aí já vão anotando lá os seus pedidos, porque a gente avisa já quando começar, para que venha com toda a disposição necessária. Então eu vou convidar o nosso companheiro Carlinhos para que faça a nossa prece de abertura desta noite. Boa noite a todos. Vamos acelerar os nossos corações, sentindo a energia de luz e de amor que os espíritos de luz, os espíritos amigos nos recebem com muita luz aqui sempre nessa casa, começando mais um ano, pedindo a Deus que nos guie sempre no caminho do amor, da fé, do amor ao próximo, nos tirando de qualquer conflito que nós possamos vir a ter no ano, que sempre
possamos estar auxiliando e fazendo bem ao próximo. Em seu nome de Deus, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que assim seja. Então, nesta noite, nós temos imensa alegria de ter aqui conosco o José Briosa. Já logo a gente chama de Zé, né, Zé? Tá tudo certo. O José, exatamente da Casa Espírita lá de Votuporanga, do Maria de Nazaré. Então, ele deixou lá as atividades daquela casa enorme, né, que tem um monte de trabalho lá, né, e veio aqui essa noite trazer para nós a mensagem do Evangelho, a mensagem da doutrina espírita. Vamos deixar com ele a mensagem. Boa noite a todos. É uma alegria e uma honra, né, ser aquele que está abrindo os trabalhos do ano aqui nesta casa, né? E possamos ter um ano de 2026 de plenas realizações para todos nós, não só da doutrina espírita, mas de toda a nossa caminhada, também em nossa vida material e também vida espiritual. Né? Então, para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês esta noite. Eu fiquei honrado com o convite. Tinha falado para a Laura que, na realidade, ela tinha falado, falou assim: olha, eu até no final do ano estava fazendo um dos 3 espíritos do Natal, mas aí já não tinha mais data para ver. Então, dia 5, ótimo, então nós vamos fazer dia 5, mas aí já cabia falar mais sobre espíritos de Natal. Então, nós deixamos no final deste ano. Nós vamos falar, então, falando para todas as idades, né, sobre um livro que o Luiz Antônio Ferraz, que é nosso companheiro lá do Maria de Nazaré, ele psicografou através do espírito, né, do Toninho, que também foi companheiro da casa, logo no início. Então, o espírito ditou para o Luiz Antônio este livro, e então eu achei tudo bem a gente falar um pouco, que retrata um pouco da nossa vida, das nossas experiências. E isso é bom, porque de vez em quando tem que dar uma chacoalhadinha na gente, para a gente criar ânimo e seguir em frente, né? Então nós vamos estar falando um pouco aí da nossa existência. Deixa eu ficar um pouco do lado aqui para a gente. Então a gente começa a falar sobre a vida, né? O que é a vida para nós, né? Deixa eu aprender aqui, né? Então, o que é a vida para nós? A vida é uma criação de vida, representando venturosa dádiva ao espírito. Cada existência na Terra faculta de nova oportunidade. É a evolução espiritual, o aperfeiçoamento do ser e a busca por uma felicidade duradoura. Há sempre vida, e é esta que se desdobra em 2 planos. Então, a gente falar sobre a vida. Quando a gente fala sobre a vida, a gente tem que pensar o seguinte: a vida é o que nós estamos vivenciando aqui. A gente tem consciência de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui.
para onde nós vamos. Nós temos essa consciência. Por que é que nós estamos aqui? Qual é o nosso caminhar? Então, a gente tem que ter consciência do porquê desta vida. E aí a gente começa, então, perguntando. Nós temos aqui esses dois planos, que é o material e o espiritual. O material, que é transitório, passageiro, né? Que é só o que fica aqui, que depois a gente deixa ele aqui, e o espiritual, que é o real e o verdadeiro. E é esse que tudo que a gente conquista, esse é o que a gente leva. Esse é o tesouro que a gente carrega quando a gente faz o bem, a gente agrega tudo aquilo que a gente agrega enquanto a gente está aqui, neste plano carnal. E esses dois, então, ainda não. E a gente precisa saber, então, saber o quê? Saber viver significa viver a vida intensamente, aproveitando ao máximo. Para saber viver é preciso compreender a vida, é entender os propósitos do Criador. Significa cultivar a sabedoria para lidar com as dificuldades, administrar as riquezas com justiça e caridade, praticar o amor ao próximo, viver em busca do equilíbrio entre as necessidades materiais e o crescimento interior. Sem a imortalidade da alma, a vida não tem sentido. Por isso que a gente diz que sabemos de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos que, se nós estamos aqui, somos seres imortais que já reencarnamos inúmeras vezes. Para quê? Para nos depurarmos, para melhorarmos. Porque somos seres ainda imperfeitos que estamos neste caminhar buscando o nosso processo evolutivo. Então nós precisamos aprender a viver. Aprender a viver aonde? Aqui, agora. Este é o momento. Este é o momento. E nós temos que saber aprender a viver de forma feliz, de forma harmônica, fazendo aquilo que é melhor para nós, com compreensão, com entendimento. É isso que nós vamos, então, estar indo devagarzinho. A garganta vai estar. Então podemos dividir a vida terrena em 4 etapas, que isso nós achamos que é importante para que a gente possa ver. A primeira delas é a infância, segunda, a juventude, terceira, a madureza, e a quarta, a senilitude, ou seja, o idoso. E aí a gente começa, né? Que a negligência em qualquer dessas etapas implicará naturalmente em prejuízo aos demais. Se houver uma negligência na infância, tudo estará complicado na juventude, na madureza, na senilitude, que tudo vai complicando. E a infância foi boa, mas se negligenciar na juventude, porque tem muito que cuida bem na infância, mas deixa o jovem a bel prazer. Aí o que acontece? Depois vai ter problemas, como está hoje em muitas famílias tendo muitos problemas. Então a gente precisa dosar que em todas as etapas nós precisamos cuidar dessas etapas. Criança, aí a gente olha aqui, ó. Criança educada é um jovem equilibrado, jovem responsável, um adulto consciente. Adulto realizado
é um idoso feliz. Idoso planificado tem vitória na vida. Ele vai seguir o seu caminhar tranquilo, com plena convicção que aqui ele fez todo o seu dever. Vai voltar para o plano espiritual de forma tranquila, serena, sem problema algum. E aí a gente vai ver então na infância, né? Que é necessário, é indispensável para o espírito reencarnante. Aí eu busquei lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, né? Bem-aventurados os que têm puro coração. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Quer dizer, nessa fase, é a fase importante em que a mãe tem que despender todos os cuidados. Por isso que hoje a gente tem consciência, eu acho que a Priscila, eu já falei uma vez, a Priscila faz um trabalho, ela e as evangelizadoras, eu não sei se é caso, aquela evangelização no ventre materno, que já está tendo comprovações reais do quanto é importante a evangelização no ventre materno. Depois que a criança nasce, já tem resultados benéficos. A criança nasce diferente, porque ela sente o amor daquela convivência ainda no ventre materno. Quando nasce, ela já percebe aquela convivência boa. Então, por isso que quando a gente fala, né, a criança necessita desses cuidados especiais. Quando é ao contrário também, né, se há uma repugnância, ela percebe isso. Aí é onde entra as crianças revoltadas, que, né, também tem esses casos lá que a gente vê. Mas, graças ao bom Deus, tem sido os casos em que o sucesso tem sido muito maior do que os resultados negativos. Não podendo se manifestar, torna-se dócil, frágil, mais receptivo aos cuidados dos pais, através da boa educação. Por isso, dessa interação. Essa é a fase. A doutrina sempre explica que até os 7 anos é como se você pegasse um barro bruto, né? Você vai moldando e transforma aquilo lá num vaso belíssimo. A criança é a mesma coisa, você pega ela e vai moldando para transformar aquele caráter daquela criatura em uma pessoa dócil, uma pessoa boa, que vai seguir para todo o processo evolutivo. Por isso o processo da encarnação. E está lá, né? No livro dos Espíritos, na questão 204. Tivemos muitas existências. Nossa parentela vai além desta. Não pode ser de outra maneira. Essa é a resposta. Tivemos muitas existências. Nós não sabemos quem é que vem ao nosso lado. Se foram desafetos do passado, se são afetos, se são aqueles que a gente precisa, se é para o bem dela ou ela veio para nos ajudar. Nós não sabemos, porque tudo é apagado, né? Zera tudo e tudo tem um começo. Então é o amor, é a transmissão do amor, tanto a transmissão quanto o recebimento do amor. E isso é que faz a transformação. Essa é a importância, né? Olha lá. Nesse período se edifica o futuro. É solo preparado para o plantio.
Lá na questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento? É a pergunta que faz lá na questão 208. Né? E aí a resposta, né? Ao contrário, bem grande influência exercem, tem que contribuir para o progresso dos outros. Então, a responsabilidade, nós vamos ver a responsabilidade dos pais. Foi colocado, Deus, e todos nós, né, quando a gente recebe os filhos, Deus coloca na nossa mão um filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Ele coloca na nossa mão um ser, para quê? Para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa aprimorar aquela criatura e dar um segmento bom para ele nessa vivência aqui. É a nossa responsabilidade que nós vamos ver aqui, olha. Os pais se assemelham a agricultores no trato com a semente que lhe foi confiada. Lá no livro dos Espíritos, da 582, pode-se considerar como missão a paternidade? É uma verdadeira missão. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais. É uma grande responsabilidade para os pais quando tem uma criança que tem que pegar aquele barro bruto, né, que veio à vida e tem que moldar e transformar lá num belíssimo vaso e deixar para a vida. Então, se faz aqui a comparação com uma semente, né? Colocada na terra para que dê bons frutos no futuro. Nessa fase, juventude, nessa fase o espírito começa a mostrar-se tal qual como é. É uma fase complicada. Porque a juventude, depois da infância, o jovem é aquele que ele não quer ser chamado de criança e também, né, não quer ser chamado de adulto. Então é aquela fase de transição. Também é aquela fase assim, tem que arrumar a sua cama, ele não gosta muito. As responsabilidades, os deveres, né? A responsabilidade e o dever. Não gosta muito da responsabilidade, mas quando chama a atenção também ele não gosta. Então, é a fase da dualidade. Então, é a fase que o espírito começa a mostrar-se tal qual como é. Ele já se aprimorou. Ele começa a mostrar as suas, vamos dizer assim, as suas garrinhas, né? Já não está sobre, mas os pais já começam a perder um pouco aquele controle. Se foi bem moldado na sua infância, ali na juventude vai conseguir controlar. Se não houve aquela moldagem adequada, começa a perder o controle. Por isso que a gente vê muitos pais que dizem assim: ah, coitado do meu filho, eu não vou acordar ele cedo para levar para a evangelização, não. Deixa ele, depois ele escolhe o que ele quer. É o engano de muitos pais. Por quê? Tem que acordar cedo, porque leva na natação, leva no curso de inglês. Por que não levar numa evangelização? Por que não levar em algo em que vai ter conhecimento espiritual? A gente vê muitos casos desses. Muitos casos. Que às vezes os pais vão e deixam a criança em casa lá, dormindo. Não, domingo ele estudou a semana inteira, deixa ele descansar no domingo. Aí que a gente vê os erros, né? Depois lá na frente não tem mais o controle.
Fase dos conflitos, das decisões e da grande responsabilidade, que é onde não gosta muito. Começa as cobranças, é onde começam as dificuldades dos pais, porque começa a cobrar, ele não quer ser tratado como uma criança, mas também não quer ser tratado como um adulto que tem que ter as suas responsabilidades. Fase da saúde, da disposição e do vigor, onde começa o quê? Começa a sua vida plena. Ali ele começa a pensar alguma coisa no seu futuro. Vestibular, faculdade, almejar alguma coisa lá na frente. Aí a fase também que começa no namoro. Se foi lá atrás, foi bem moldado, começa a ter responsabilidade também no namoro, e hoje, infelizmente, muitas vezes, não tem, os jovens não têm essa responsabilidade com bebida, com drogas, tudo isso a gente precisa estar hoje atento a esses detalhes, O jovem nesse período deve entender que a liberdade deve andar de mãos dadas com a responsabilidade. Igual no campo, os pais devem estar atentos e arrancar as ervas daninhas, para que não sufoquem os promissores. Com quem ele está andando? Observar quais as companhias. As ervas daninhas são essas. Meu filho, cuidado com aquela companhia. As mães, normalmente mães, têm essa percepção, Ela tem esse feeling. Cuidado, meu filho. Aquela pessoa não é uma boa companhia. Depois lá na frente, mas eu te falei, mas aí depois já não adianta mais, Se a infância é o plantio, a juventude, então é a floração, é onde começa a preparação para ter os frutos, A OMS, eu peguei esse dado aqui só para acrescentar. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, considera a juventude entre 15 e 24 anos. A ONU, que é a Organização seria a Organização das Nações Unidas, também define jovens entre 15 e 24 anos. Ela considera esse período como jovem. Depois dos 24, a gente vai ver que já começa uma outra fase, que é a fase da madureza. Mas o jovem aí é considerado dos 15 aos 24, que é a fase aí que ele começa já a fase de, vamos dizer assim, de direcionamento, de pensar em alguma coisa para o seu futuro. A madureza, nessa fase, tem uma visão mais verdadeira da vida. Dissipam-se as ilusões, aserenam os ânimos, agem com ponderação. Aí, nessa fase, ele já começou, se ele prestou vestibular, ele já passou na faculdade, então se ele está namorando, ele já começa a pensar no casamento, ele já começa a pensar em ter um carro, uma casa, enfim, ele começa a pensar, como a gente fala, com o pé no chão, a ter já alguma coisa, a plantar alguma coisa para o seu futuro, já junto com a companheira, se tiver a sua namorada, começa a fazer um planejamento para o seu segmento futuro. Depois dessa fase, depois desses 24 anos, daí para frente, que é nessa fase da madureza. Então já começa a agir com ponderação. Ela consegue separar sonhos da realidade, sorrir relembrando as traquinices da infância. Começa a lembrar, puxa vida, quanta besteira eu fiz lá no passado,
Se eu tivesse um pouquinho, feito um pouquinho melhor, quanta. Aí começa a lembrar aquelas. Existem já os frutos, porém ainda não encontram-se maduros, são os frutos verdes. Passou a floração, os frutos ainda estão verdes, né? É preciso aguardar a época certa, o tempo da colheita. Estudos que indicam idades específicas de maturidade, como 43 até 54 anos. Também essa pesquisa, que a maturidade, ela vai além dos 24, a idade, eu joguei aqui a idade produtiva. A idade produtiva da madureza, ela ia até os 43 anos. Até pouco tempo atrás, o próprio IBGE dava como idade produtiva 43, 44 anos. Idade produtiva do homem. Isso do homem. Hoje já passou a ser 54 anos. A própria expectativa de vida vai crescendo, né? Então aumentou também essa expectativa de vida e aumentou também a fase como idade produtiva do homem. E aí vem, né, na madureza. Se eu tivesse a maturidade de hoje, não teria errado tanto. Se você não tivesse errado tanto, não teria a maturidade de hoje. E a gente sempre leva as reflexões que a gente pensa o seguinte: se a gente tivesse a maturidade de hoje, principalmente a gente que tem um pouco mais, um pouco mais de tempo aí na caminhada, já pensou se a gente voltasse com a experiência que a gente tem hoje, lá para os nossos 20 anos? Eu sempre refleti e falava assim: eu seria a pessoa mais chata do mundo. Por quê? Porque eu seria incompreendido. Já pensou com a experiência que a gente tem hoje, voltar com o tempo? Aí você começa a conversar com o jovem de hoje, lá atrás, e fala assim: não, isso aí é louco. Em muitos casos, né? É louco. Por quê? Porque a gente não vai ser compreendido. Então, tudo a seu tempo. A experiência, tudo a seu tempo. A serenitude, o idoso. O idoso é, portanto, o homem da realização de dadivosa colheita. Feliz e realizado, lança-se a nova atividade. Toda a sua colheita se transformará em pão para muitos. Por que isso? Porque ele já está numa fase em que ele tem uma grande experiência. Ele já aprendeu na sua vida. Aprendeu e empreendeu. Então é a fase que ele tem que começar a passar para frente toda a sua experiência. Não se lasque, siga em frente. Opa! O que eu fiz? Perdi o botãozinho lá. Dados do IBGE de 2023. A expectativa de vida, eu falei expectativa de vida, né? Era de 76,4 anos na média. As mulheres vivendo em média 79,7 anos e o homem de 73,1. Isso dados de 2023. As mulheres balanceando aí a média geral. Mas esses dados de 2023, o homem vivendo menos do que as mulheres. Tem dados mais novos, né? Mas essa era a média. E aí vamos ver a diferença então entre velho e idoso. Qual que é a diferença entre ser velho e ser idoso? O velho é aquele que acha que depois dos 60 acabou, fica lá, não faz nada, né, Denise? Não faz nada. Eu
Depois de um certo tempo, a Denise está aqui, ó, fui professor dela lá na faculdade. Com toda a minha experiência, com todo o meu conhecimento, eu fui fazer o quê? Ó, eu tinha uma gama de formação, muitos cursos. Eu vou ficar em casa e eu vejo muitos colegas aposentados, eu vejo lá, fica esperando a morte chegar. Eu comento, eu sou diretor de previdência lá da nossa associação. Fala, gente, arruma alguma coisa, vai numa casa espírita, vai na igreja, vai em algum lugar, arruma um trabalho voluntário, vai em algum lugar, faça alguma coisa útil. Mas quando você fica lá, você vê que pessoas vai ficando doente porque a pessoa não faz nada, vai encolhendo. Então, esse é o velho. Agora, o idoso é aquele que se cuida, que vai na academia, faz natação, corre, caminha. Esse sim. E transforma a sua vida em utilidade. E isso tem que ser aproveitado. O que adianta ter toda uma experiência de vida e não transformar isso em algo útil? Nós precisamos fazer isso. O que adiantou aquela experiência? Falar, se eu pudesse ter essa experiência que eu tenho hoje, voltar. Não, vamos transformar essa experiência de hoje em algo útil para aqueles que estão vindo e ensiná-los, mostrar para eles o futuro. É isso que nós precisamos. Ser idoso não é ser inválido ou inútil, nem sinônimo de enfermidade. O desgaste físico é natural, não exija dele o que já não pode te oferecer. Não deixe o medo, as rugas, a viuvez ou a solidão te afetar. Tem muitos que, depois que começam a aparecer as rugas, nossa, isso sem crítica não quero, porque muitas mulheres começam a fazer plástica. Só estraga, porque o corpo, ele foi feito de forma natural. Vai estragar, no final vai ser pior. Solidão é porque não procurou um trabalho útil, um trabalho comunitário. Porque quando tem um trabalho comunitário, você tendo uma convivência boa, você não vai ser solitário. Viuvez. A viuvez ela vem acompanhada muitas vezes da solidão. Porque ficou viúvo, busca um trabalho útil que normalmente acaba até aparecendo a companheira certa. Aí um trabalho útil. A gente vê muitos casos que ele foi fazer um trabalho voluntário, chegou lá, conheceu uma companheira e acabou tendo o seu caminhar o restante da sua vida. Eliminou o quê? Eliminou a sua solidão. Não deixou se afetar. E aí a gente começa a dar o exemplo das descobertas científicas que foram feitas por idosos. Verdi, um compositor italiano, aos 84 anos, ele compôs Ave Maria, aquela belíssima canção que até hoje ela ecoa, nos emociona. Picasso, genial pintor espanhol, aos 91 anos, ainda criava. Winston Churchill, septuagenário, foi a alma da resistência da Segunda Grande Guerra e morre aos 91 anos em plena contribuição social. Que falaram ainda de Albert Einstein, Charles Darwin, Isaac Newton, Louis Pasteur, Thomas Edison, Gabriel Fahrenheit, Alexander Fleming, Bertrand Rousseau,
são espíritos altamente produtivos aos 70, 80, 90 anos de idade física. Aqui eu não acrescentei, se a gente começar a analisar, Divaldo Franco, Chico Xavier, olha, veja que eles deram. Quantos anos Chico Xavier desencarnou? Quantos anos Divaldo Franco recentemente desencarnou? Plena atividade física, fazendo palestras. Né? Quer dizer, depende de nós. Depende de nós. Saber envelhecer. Entender a causa do fenômeno da vida. A falta de aceitação do envelhecimento causa transtorno psicológico. Essa falta de aceitação vai trazer problemas. Vai trazer doenças psicossomáticas. Mentalidade, roupas inadequadas, acabam por se transformar em ridículo. Que a pessoa tem a idade, começa a querer se mostrar como sendo jovem, não, tem que deixar ser o que é. Eu não vou citar exemplo, mas tenho certeza que na memória de vocês passa muitas pessoas que de repente se situa nesse quadro. Eu que tenho viajado bastante, tem lugares que a gente vai e fala, poxa vida, mas uma pessoa dessa idade não precisava disso. A gente vê, né? A gente percebe que uma pessoa que já tem uma idade avançada e vê que para aquele ambiente, para aquela, não é adequado. Cuidar do corpo, da saúde, higiene e beleza é necessário, mantendo a boa aparência, mas nunca se esquecendo também da saúde espiritual. Que a gente vê que as pessoas, depois de um certo período, acabam se afastando. Não só, a gente dá exemplo, 2019, depois da pandemia, eu acho que em todos os lugares, aqui acho que não deve ter sido diferente, todas as casas espíritas, todos os lugares que nós fomos, houve uma queda muito grande de frequência. Ora, será que essa convivência gostosa, essa energia do ambiente, porque aqui não está só nós encarnados, tem muitos desencarnados, então não é tão gostoso esse ambiente, tão delicioso, essa energia tão positiva. Muitos falam assim, mas eu assisto a palestra em casa lá, eu ligo lá no Haroldo Dutra lá, eu ligo lá no vídeo dele, mas deixa de conviver com os companheiros da casa espírita, tão delicioso, vai lá, participe junto com os companheiros. Todos os lugares, infelizmente, deu uma queda de 30, 40, teve lugares que até mais de 50%. Então a gente vê que, e normalmente não é jovem não, são pessoas adultas, conscientes. Então, casas espíritas, eu estou falando aí, será que eram espíritas mesmo? Então a gente começa uma coisa para a gente refletir, né? Saber envelhecer não significa entregar-se à inatividade. Busque convívio com crianças, elas que darão vitalidade pela sua experiência. Oferte-lhes carinho e atenção, ou seja, faça a convivência. Comunique-se com as crianças, porque hoje essa convivência com criança, você transmite e você recebe. É tão gostoso isso. Minha mulher, eu agora, aprendendo a neta veio agora. A primeira neta veio agora, então a gente está tendo uma convivência maravilhosa. Mas minha mulher, ela trabalha lá na creche.
ela fala assim que é uma delícia, porque ela, os cabelos brancos, né? Quando ela está lá, fala, vovó. Não, antes, quando estava lá, ela se deliciava. Então agora ela está tendo a experiência junto com a neta aqui, que veio agora ao nosso seio. Aproximar-se dos jovens, dialogue com eles, sem aplicar de sermões. Não se agaste com os termos velho, corugo, gogô, são termos comuns entre os jovens. Os jovens não gostam das broncas, eles gostam de afabilidade. Por isso que nós falamos no jovem, não adianta você bater de frente. Então você tem que se comunicar de igual para igual com ele. Você transmite para ele o seu conhecimento e recebe dele o conhecimento que ele tem. Transforme-se em amigo. Ambos têm a ganhar, o jovem, um amigo experiente, e o idoso, estímulo para prosseguir. Mantenha sua vida em sociedade, não se isole, busque um trabalho no bem, alimente seu espírito com boas leituras, mantenha-se sempre alegre, a alegria revigora o espírito. Tem que fazer isso. O que é a alegria? Nessa convivência em comunidade, você vai se transformando. Transformando em quê? Em pessoa melhor. Porque nós sabemos para onde nós vamos. Então tem que se transformar em pessoa melhor enquanto está aqui. Preparação para o retorno. Devemos nos preparar para enfrentar as situações que possam ser previsíveis. Educar-se com a certeza da imortalidade da alma. Não lastimar por aqueles que ficaram, um dia todos estarão juntos novamente. Lastimar por aqueles que partiram. Não, todos nós vamos nos encontrar. Aqui é uma escola. A verdadeira vida não é aqui. A verdadeira vida é do outro lado. Nós temos que ter essa consciência, principalmente nós espíritos, que temos conhecimento e que somos seres reencarnacionistas. Aproveite a vida, saiba viver, viva de tal modo que, quando for requisitada a transferência de plano, não se surpreenda, sabendo que Deus nos criou e espera que tenhamos aproveitado ao máximo o aprendizado nas experiências da vida terrena. É isso que Ele espera de nós. É isso que Ele quer de nós. Por isso que nós estamos aqui. Ele nos deu a oportunidade, através da reencarnação, para quê? Para convivermos com as pessoas que necessitávamos ou que necessitamos para o nosso aprimoramento. Então, estamos com a pessoa certa, com o lugar certo, para que possamos crescer. Não só nós, como a pessoa que está ao nosso lado. Isso é nossa obrigação. Fazer o outro crescer e, ao mesmo tempo, estarmos crescendo juntos. E paz e luz, então, a todos nós, que o nosso bom Deus nos inspire, nos dê essa força, para que a gente possa seguir em frente nessa convivência, sempre com alegria, caminhando aí para que, quando a gente fala assim, chegou a hora, ele fala assim, pode vir, e a gente ter a certeza que, quando formos, a gente está preparado para chegarmos do outro lado, assim, cumprimos com a nossa obrigação, cumprimos com aquilo que planejamos quando viemos. Ok? Obrigado pela paciência de vocês. Então,
nós vamos convidar os nossos companheiros passistas que se posicionem para o passe, observando de ficar na mesma velocidade dos dois lados, distribuindo assim pelo salão, lá atrás, aqui na frente também, chegando mais. Enquanto isso, durante o passe, o nosso companheiro José irá fazer a prece do passe. Senhor e Mestre Jesus, aqui, reunidos em teu nome, rogamos que seus benfeitores amigos possam, nesses instantes, estar próximos a cada um de nós, derramando os seus bálsamos, a sua luz, as suas boas energias, para que possamos sair daqui refeitos, saciados, magnetizados por essa energia benfazente, e assim termos uma semana melhor, termos a paz necessária para o nosso caminhar, termos a influência necessária com compreensão, com entendimento, e assim seguirmos em frente nesta caminhada para o plano da evolução, porque sabemos, Mestre Jesus, que aqui é a oportunidade bendita que o Pai legou a cada um de nós, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. E devemos aqui, então, Mestre Jesus, aproveitar esta oportunidade. É isso que desejamos, é isso que precisamos, sempre rogando a Ti que esses seus benfeitores amigos possam estar conosco, nos erguendo nos momentos em que caímos, nos auxiliando, nos mostrando o verdadeiro caminho em que necessitamos seguir em frente. Fique assim, Mestre Jesus, amparando-nos, auxiliando-nos, hoje, agora e sempre. E assim seja. José, nossa gratidão imensa, viu? Por nos trazer essa mensagem esclarecedora da noite, e que você possa ter, você, sua irmã, Ana, que vem acompanhando, que você tenha um feliz retorno na cidade de Votuporanga, levando o nosso abraço aos companheiros do Maria de Nazaré. E que todos nós tenhamos uma semana com muita paz, muita luz, harmonia, muita sabedoria, não é? Durante os nossos passos. E que a paz do Mestre querido envolva todos os corações aqui presentes. Muita paz a todos.